Lewis Hamilton, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, não é conhecido apenas por seu talento nas pistas, mas também por sua postura crítica e incisiva quando algo não está funcionando como deveria no esporte. E no último fim de semana, durante o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps, ele não escondeu sua frustração com os compostos de pneus fornecidos pela Pirelli, especialmente os de chuva intensa. A tempestade que caiu sobre a pista belga adiou a classificação e colocou os limites da categoria em evidência, mas para Hamilton, o problema não era a chuva em si, e sim a incapacidade dos pneus atuais de funcionarem com segurança e eficiência em condições extremas. Durante uma entrevista ao vivo no grid, enquanto o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, explicava os motivos do adiamento da sessão, Hamilton interrompeu e expressou seu descontentamento diretamente diante das câmeras. Ele afirmou que os pilotos deveriam estar na pista, que a situação era ridícula e que, se os compostos fossem melhores, todos estariam correndo. Pediu publicamente por pneus de chuva com maior eficiência térmica e criticou a decisão de impedir os carros de saírem, colocando a culpa não na chuva, mas na qualidade dos pneus que deveriam suportar esse tipo de condição. Foi uma declaração direta, sem filtro, com a assinatura emocional e franca que sempre caracterizou o heptacampeão. O centro da crítica de Hamilton estava na faixa operacional extremamente limitada dos pneus de chuva da Pirelli, especialmente os full wets. Esses compostos, criados para os piores cenários climáticos, deveriam proporcionar segurança e aderência mesmo com alta presença de água na pista. No entanto, o que acontece com frequência é exatamente o contrário. Os pilotos precisam de uma faixa muito específica de temperatura e carga para extrair desempenho e segurança desses pneus, o que se torna virtualmente impossível em momentos de chuva muito intensa ou quando a pista está parcialmente molhada. Nessas condições, os carros patinam, não geram temperatura suficiente e acabam se tornando inseguros até mesmo para simples voltas de instalação. Essa insatisfação de Hamilton não é nova, mas ganhou intensidade e visibilidade por ter sido expressa em um momento crítico, diante das câmeras, e na presença da alta cúpula da Fórmula 1. Ele não foi o único. Outros pilotos, como Fernando Alonso, também demonstraram publicamente sua frustração com a qualidade dos pneus de chuva, reforçando a ideia de que há uma falha estrutural no fornecimento desse componente vital para a segurança e o espetáculo da categoria. O que deveria ser um desafio superável pelas equipes e pilotos se transforma em algo intransponível pela limitação do material fornecido. A resposta da Pirelli veio logo após o episódio. O diretor de automobilismo da empresa, Mário Isola, reconheceu as limitações atuais dos pneus de chuva e prometeu mudanças no projeto para as próximas temporadas. Ele afirmou que a Pirelli está trabalhando em novas soluções de composto, estrutura e design da banda de rodagem, com o objetivo de aumentar a faixa de operação dos pneus e permitir que eles funcionem de maneira mais eficiente em uma gama maior de condições climáticas. No entanto, também alegou que a falta de testes adequados em condições extremas atrapalhou esse desenvolvimento, sugerindo que a própria Fórmula 1 poderia ter dado mais suporte à evolução do produto. A crítica de Hamilton, por mais dura que tenha sido, escancara um problema técnico e filosófico da Fórmula 1 contemporânea. A categoria afirma estar buscando mais emoção, mais imprevisibilidade e um espetáculo mais genuíno. No entanto, sempre que a natureza impõe um desafio, como uma chuva torrencial, os limites dos pneus colocam a F1 de volta à estaca zero. Ao invés de verem os melhores pilotos do mundo enfrentando as condições adversas com habilidade e coragem, o que se presencia são bandeiras vermelhas, longos atrasos e a completa dependência de janelas de tempo estável para que a competição possa continuar. Hamilton foi ainda mais longe ao dizer que os pneus precisavam voltar a utilizar cobertores térmicos, os famosos tire blankets, que ajudam a manter os compostos na temperatura ideal antes da largada ou da retomada das corridas. Atualmente, por uma decisão técnica e ambiental da categoria, os pneus de chuva não utilizam mais os cobertores, o que dificulta ainda mais sua utilização em pistas frias e molhadas. Para ele, essa escolha precisa ser revista imediatamente, pois sacrifica a segurança em nome de uma suposta economia de energia que, no contexto geral, parece irrelevante. Esse embate entre desempenho, segurança e regulamentação não é novo na Fórmula 1. Mas no caso dos pneus de chuva, a situação parece ter chegado a um ponto crítico. Os pilotos estão cada vez mais limitados em sua capacidade de competir em condições molhadas, não por falta de coragem ou habilidade, mas porque os pneus simplesmente não funcionam como deveriam. Isso afeta diretamente o espetáculo, frustra os torcedores e dá margem a críticas duras como as feitas por Hamilton. Quando um campeão mundial afirma, diante das câmeras, que gostaria de estar na pista, mas não pode porque o material não permite, isso revela um problema grave e estrutural, que exige uma resposta à altura. Enquanto isso, a pressão sobre a Pirelli aumenta.
A fornecedora italiana é parceira exclusiva da Fórmula 1 há mais de uma década e já enfrentou várias polêmicas sobre durabilidade, consistência e segurança dos seus compostos. A crítica mais recente apenas reforça a percepção de que a empresa precisa urgentemente investir em pesquisa e desenvolvimento, especialmente nos compostos menos utilizados, como os full vets. Embora representem uma pequena parte da quilometragem anual dos carros, esses pneus são fundamentais para a imagem e a integridade da categoria em situações adversas. E, como ficou claro no último fim de semana, eles não estão cumprindo seu papel. Lewis Hamilton, com sua experiência, autoridade e influência dentro do paddock, usou seu espaço para provocar uma discussão necessária. Não foi uma reclamação vazia ou emocional. Foi um apelo técnico, com base em sua vivência, e que reflete o sentimento de vários pilotos do grid. A Fórmula 1 se orgulha de ser o auge do automobilismo, a combinação perfeita entre homem, máquina e tecnologia. Mas quando essa equação falha por conta de um componente fundamental como o pneu, é preciso ter humildade para ouvir os protagonistas da pista e tomar medidas concretas. Se as promessas da Pirelli forem cumpridas, poderemos ver em breve compostos mais confiáveis e adaptáveis, que permitam que os pilotos façam o que sabem fazer de melhor, mesmo sob chuva intensa. Caso contrário, os episódios como o de Spa continuarão se repetindo, com longas esperas, bandeiras vermelhas e um sentimento de frustração generalizada entre fãs, pilotos e equipes. A crítica de Hamilton pode ter soado forte, mas é justamente essa franqueza que mantém viva a essência competitiva e a busca por evolução dentro do esporte. Afinal, não é apenas sobre correr, é sobre fazer isso com coragem, segurança e o máximo da capacidade humana e técnica disponível. A repercussão das falas de Lewis Hamilton no paddock não demorou a explodir. O ambiente em Spa-Francorchamps, já tenso por causa do clima imprevisível e da programação afetada, ganhou uma camada mais de debate interno, especialmente entre os engenheiros, dirigentes e membros das equipes que há tempos convivem com os desafios impostos pelos pneus de chuva da Fórmula 1. A crítica pública de um dos maiores pilotos da história escancarou não apenas um problema técnico, mas também uma desconexão crescente entre os reguladores da categoria, a fornecedora de pneus e os pilotos que vivem o risco real na pista. E a cada nova interrupção por chuva, a narrativa se repete. A Fórmula 1 quer correr, os fãs querem corrida, mas os pneus não permitem. Nos bastidores, várias equipes demonstraram apoio velado a Hamilton. Nenhuma delas fez declarações oficiais tão contundentes quanto ele, mas fontes internas confirmam que a insatisfação com os pneus de chuva é generalizada. A janela de operação é tão estreita que os engenheiros precisam calcular com precisão quase cirúrgica quando e como usá-los, mesmo sabendo que, em certos cenários, não há como aquecê-los adequadamente. Em pistas como Spa, com suas mudanças bruscas de altitude, curvas de alta velocidade e clima altamente variável, essa fragilidade se torna ainda mais evidente. E para os engenheiros, que vivem de dados, margens de erro e performance, ter um componente tão imprevisível no carro é frustrante. As estratégias são sabotadas, as simulações perdem valor, e os pilotos precisam improvisar para sobreviver, muitas vezes, literalmente. O argumento técnico da Pirelli se sustenta em parte. A empresa afirma que a atual geração de pneus foi desenvolvida dentro das diretrizes estabelecidas pela FIA e pela Fórmula 1, incluindo a retirada dos cobertores térmicos como parte do esforço por sustentabilidade e redução de custos. Os pneus de chuva foram projetados para operar com temperaturas mais baixas, mas, na prática, isso simplesmente não tem funcionado. Além disso, os testes realizados são escassos e pouco representativos das situações extremas vividas nas corridas. As sessões em pistas molhadas são raras, e as oportunidades de testar os full vets em ambientes controlados são limitadas por cronogramas apertados e pelo custo de alugar pistas e simular chuva artificialmente. Com isso, os pilotos acabam sendo os verdadeiros cobaias, pagando com tempo perdido ou, no pior dos casos, acidentes evitáveis. Outro ponto levantado dentro do paddock é a comparação com eras passadas. Muitos lembram que, em décadas anteriores, os pneus de chuva permitiam corridas sob tempestades muito mais severas do que as de hoje. Pilotos como Ayrton Senna, Michael Schumacher e mesmo Hamilton em seus primeiros anos ficaram famosos por performances lendárias sob chuva pesada, com pneus que, embora não fossem tecnologicamente tão avançados quanto os atuais, ofereciam uma faixa de aderência mais ampla e previsível. O que mudou de lá para cá? A aerodinâmica dos carros evoluiu, a segurança aumentou, mas os pneus parecem ter regredido em sua função mais básica, permitir que o carro mantenha contato com o asfalto mesmo quando há água em abundância. A crítica de Hamilton também expõe um paradoxo da Fórmula 1 moderna. A categoria quer manter sua imagem de vanguarda tecnológica, mas não consegue entregar um componente básico como um pneu de chuva eficiente. O marketing fala em inteligência artificial, simulação em tempo real, algoritmos preditivos, mas tudo isso é inútil quando o carro não consegue gerar calor suficiente para ativar o composto. A confiança na Pirelli tem sido constantemente colocada à prova, e ainda que a empresa possua competência técnica e décadas de experiência, os resultados recentes não estão à altura do nível exigido por uma categoria que se vende como topo do automobilismo mundial.
Além disso, o debate sobre os cobertores térmicos ganhou novo fôlego com o comentário de Hamilton. A decisão de bani-los foi anunciada como uma medida em direção à sustentabilidade, já que seu uso consome energia elétrica significativa. No entanto, ao retirar essa ferramenta sem garantir que os pneus possam funcionar adequadamente em todas as condições, criou-se um novo risco. A Fórmula 1 trocou um ganho simbólico em energia por uma perda real em segurança e performance. E agora, pilotos e engenheiros pedem que essa decisão seja reavaliada, pelo menos no caso dos compostos de chuva. A atitude de Hamilton também levanta um ponto crucial sobre o papel dos pilotos dentro da estrutura da Fórmula 1. Ele não é apenas um empregado que pilota o carro no fim de semana. É uma voz ativa, um líder com autoridade moral e técnica para apontar falhas e exigir melhorias. Sua interrupção ao vivo na entrevista de Domenicali não foi um ato de rebeldia, mas de urgência. Ele sentiu que ali era o momento certo para dar visibilidade ao problema, pressionar os tomadores de decisão e usar sua influência em prol de todos os que dividem o grid com ele. É uma atitude que poucos teriam coragem de tomar, mas que se mostrou necessária. O que se desenha agora é uma inevitável reabertura de discussões técnicas dentro da FIA, da FOM e da própria Pirelli. A categoria está em um ponto em que não pode mais ignorar os pedidos dos pilotos. O próximo regulamento técnico, especialmente no que diz respeito aos pneus, precisará contemplar mudanças concretas. Seja com o retorno dos cobertores térmicos em dias de chuva, seja com uma reformulação total dos compostos, algo precisa mudar. A Fórmula 1 já não pode se dar ao luxo de perder sessões inteiras por incapacidade técnica de seus fornecedores. No cenário de longo prazo, essa crise pode até abrir espaço para uma nova licitação da fornecedora de pneus. A atual exclusividade da Pirelli é frequentemente criticada por dirigentes e fãs que gostariam de ver mais concorrência técnica dentro da categoria. Em um ambiente onde há apenas um fornecedor, a motivação para inovar pode se perder com o tempo. Com mais competidores, haveria pressão extra para desenvolver compostos melhores, e quem sabe, até variações estratégicas mais emocionantes dentro das corridas. Ainda é cedo para prever uma mudança dessa magnitude, mas episódios como o de Spa alimentam esse tipo de especulação nos bastidores. Hamilton, por sua vez, deixou claro que continuará pressionando por mudanças. Seu compromisso com a segurança, a competitividade e a justiça dentro do esporte vai além de seus próprios interesses. Ele sabe que muitos dos pilotos mais jovens não têm o mesmo peso político que ele possui, e por isso, assume para si a responsabilidade de puxar a discussão. E essa postura não passa despercebida nem pelos colegas de grid, nem pela audiência global que acompanha cada movimento do heptacampeão. O que resta agora é observar como a Fórmula 1 reagirá. Se continuará aceitando atrasos e sessões canceladas como parte do novo normal das corridas em clima adverso, ou se tomará as medidas necessárias para recuperar a confiança dos pilotos e dos fãs. A tecnologia precisa servir ao espetáculo, não impedi-lo. E os pneus, por mais técnicos que sejam, não podem ser o elo fraco da cadeia. Eles são o único ponto de contato entre a máquina e o asfalto, e quando falham, tudo que está acima deles, engenharia, estratégia, coragem, torna-se irrelevante. A fala de Hamilton foi mais do que uma reclamação. Foi um manifesto pela integridade da competição. E se há algo que a história da Fórmula 1 ensina é que grandes mudanças sempre começaram com vozes que se recusaram a aceitar o status quo. Hamilton fez sua parte. Agora é a vez da categoria responder.